Uma etapa muito importante do seu lançamento é o evento, certo? Quando vai ao ar o conteúdo de pré-lançamento. CPL1, CPL2, CPL3. E aí é muito importante que você utilize de forma eficiente o remarketing. É claro, você vai mandar um e-mail para as pessoas avisando que a aula 1 está no ar, você vai mandar o WhatsApp, vai mandar o Telegram, mas o remarketing é fundamental. E acredito que é para isso que você está aqui, porque nesta aula eu vou te explicar como você deve criar a sua campanha que vai rodar durante o evento, ou seja, a campanha de aulas no ar no Facebook Ads. Fechado? Então vamos lá! Eu não vou me alongar, já vou direto para a tela do computador, vou compartilhar com você e vou te mostrar na prática o passo a passo para você criar sua campanha no Facebook Ads. Estamos aqui na tela inicial do gerenciador de anúncios do Facebook Ads, a gente vai criar agora a nossa campanha, tá bom? Eu vou clicar aqui em criar, ele abre aqui como primeiro passo aquela tela onde eu escolho o objetivo da minha campanha e neste caso aqui o objetivo é tráfego. Por que, Rodrigo, que o objetivo é tráfego? Porque eu quero levar o maior número possível de pessoas para o meu blog de lançamento, que é onde estão as minhas aulas. Que neste caso a gente vai configurar primeiro a aula 1, depois a aula 2, depois a aula 3. Então, como eu quero levar as pessoas para o conteúdo de pré-lançamento, para as aulas, para o blog de lançamento, eu utilizo a opção tráfego, tá? Para levar as pessoas para lá e eu vou te mostrar em detalhes como que você deve configurar. Mas para resumir, aqui a opção é tráfego. Então vou marcar aqui tráfego e aqui embaixo eu tenho aqui na parte opcional para eu dar um nome para a campanha. Eu vou colocar aqui um padrão de nomenclatura. Se você já me acompanha, você conhece o meu padrão de nomenclatura. Se é a primeira aula que você está assistindo, eu vou te explicar aqui de maneira resumida e vou colocar uma outra aula aqui no link da descrição para você poder conferir em detalhes como que eu crio um padrão de nomenclatura. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui CMTL, que são as siglas do meu produto, que é Challenger Mentoria de Tráfego para Lançamento. Vou dar um espaço e colocar um pipe, tá? Para poder aqui ficar visualmente bonito, né? E vou dar um espaço de novo e agora eu vou colocar as siglas do evento, as siglas do lançamento. No meu caso aqui é STL1, Semana do Tráfego para Lançamento, primeira edição. Este é o meu evento, então por isso que eu coloco estas siglas aqui. Eu aconselho que você coloque as siglas do seu evento. Assim, o nome das suas campanhas fica de forma muito mais organizada. Então depois que coloquei as siglas do meu produto, as siglas do meu evento, né, do meu lançamento, agora eu vou dar espaço de novo, colocar um pipe e agora eu vou colocar a etapa do lançamento, que neste caso aqui é a etapa de evento. Tudo que a gente trabalha durante o lançamento é para levar as pessoas para um evento, seja a jornada, seja a semana, seja a maratona, a gente trabalha isso como um evento para gerar realmente essa ansiedade, essa antecipação, todos esses gatilhos que precisam ser gerados, né, em um lançamento para que ele tenha resultado. Então, essa etapa aqui é a etapa de evento, é quando a gente disponibiliza os CPLs, o conteúdo de pré-lançamento. Então, prontinho, terminei aqui o nome da minha campanha, tá? Que tem 3 elementos, a sigla do meu produto, a sigla do meu evento e a etapa, que no caso é evento, tá bom? Aqui na parte do conjunto de anúncios e do anúncio, a gente vai colocar pular por enquanto, tá? Então, eu vou clicar aqui onde está criar conjunto e vou marcar aqui a opção pular conjunto de anúncios, tá? Já já a gente vai configurar todos eles, mas para ficar mais fácil aqui a gente pula, cria só a campanha, vamos configurar a campanha, depois a gente cria os conjuntos de anúncios e depois a gente cria os anúncios. Fechado? Então, vamos lá. Coloquei aqui pular conjunto de anúncios, vou clicar aqui em continuar. Prontinho, viemos aqui para a parte de configuração da nossa campanha, a gente precisa confirmar se está tudo certo. Então vamos verificar aqui as informações. A parte de objetivo da campanha está correto, o objetivo é tráfego. Chegando aqui na parte final, a gente tem aqui otimização do orçamento da campanha, que é onde a gente decide se a campanha vai ser do tipo ABO ou do tipo CBO. Neste caso aqui, uma campanha durante o evento, o formato que eu aconselho você a utilizar é do tipo ABO. Ou seja, a otimização do orçamento é feita a nível do conjunto de anúncios. E por que eu te aconselho a fazer isso? Porque eu vou te mostrar aqui o exemplo de você criar um conjunto para cada uma das aulas, para cada um dos CPLs. Eu vou te mostrar aqui em cima de uma estrutura de um lançamento interno clássico.
tem 3 CPLs, mas você consegue replicar isso para 4 CPLs, para 5 CPLs, independente de qual for o formato do seu lançamento. A gente vai criar aqui 4 conjuntos de anúncios, um para cada aula, né, um para cada CPL, e um quarto conjunto de anúncios, que é aquele que vai rodar no fim de semana, avisando que todas as aulas estão no ar e vão sair no domingo às 23h59. Então, como a gente vai organizar isso a nível de conjunto de anúncios, a gente também vai definir o orçamento a nível de conjunto de anúncios. Eu vou te mostrar a planilha que eu utilizo para distribuir essa verba e saber exatamente quanto eu preciso investir em cada um desses conjuntos e quanto investir por dia. Então pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que eu vou explicar todo o passo a passo em detalhes e você não vai ficar com nenhuma dúvida para conseguir implementar esta campanha aí no seu lançamento. Fechado? Então vamos lá. Então, continuando aqui, a gente vai clicar agora aqui nesses 3 pontinhos, aqui neste menu de ações da nossa campanha. Então vou clicar aqui e depois vou clicar em criar conjunto de anúncios, tá? Pronto, ele acabou de criar aqui um novo conjunto e também um novo anúncio. Por enquanto a gente vai excluir este anúncio aqui, tá? Vamos configurar o conjunto de anúncios primeiro. Prontinho, excluímos e agora vamos configurar o nosso conjunto de anúncios. Que este aqui vai ser o conjunto de anúncio que a gente vai anunciar a nossa aula 1, tá? A aula 1 do nosso evento. Depois que eu dei um nome para o meu conjunto de anúncios, agora eu preciso configurá-lo, certo? Então vou rolar aqui a página para baixo. E aqui na parte de tráfego eu não preciso mexer em nada, só mantenho aqui a opção site, certo? Criativo dinâmico eu não vou utilizar aqui nesse conjunto de anúncio, nem essa parte de oferta, mas agora eu preciso configurar o meu orçamento. E aqui eu vou utilizar a configuração de orçamento diário, tá bom? Mas para eu saber exatamente quanto que eu tenho para investir por dia, a gente vai lá para a minha planilha de distribuição do orçamento. É a planilha que eu utilizo aqui para saber exatamente quanto que eu tenho para investir por dia e nem gastar a mais ou menos do que eu deveria gastar. Aqui na minha planilha de distribuição do orçamento, como que ela funciona? Eu vou te falar de forma bem objetiva, tá? Até porque eu tenho uma outra aula onde eu explico em detalhes sobre essa planilha aqui. Mas de forma bem objetiva, como que eu faço? Eu coloco aqui o orçamento que eu tenho para investir neste lançamento. E aqui, a título de exemplo, eu coloquei um orçamento de R$20.000. Então, eu tenho aqui o orçamento e eu faço a distribuição dele entre as etapas. Quais são as etapas? Convite, que é a parte de captação, antecipação, que é a fase onde a gente fica lembrando as pessoas que o evento está chegando, gerando antecipação, o evento, que é o que a gente está falando agora, né, que é a fase dos CPLs, e também a oferta, né, quando eu abro o carrinho. Então aqui na parte do evento eu aloquei 10% da minha verba. Por quê? Aqui é um lançamento interno clássico e na maioria das vezes a distribuição é feita 80-20, ou seja, 80% da verba para convite, né, para captação e 20% para remarketing. No remarketing entra a antecipação, entra o evento e entra também a oferta. Então neste caso aqui o evento ficou com 10% da verba, que é R$2.000. Nesses R$2.000 eu vou dividir entre Facebook Ads e Google Ads. Aqui, a título de exemplo também, tá? Tudo aqui são exemplos. Eu distribuí 50-50, tá? Então 50% da verba para Facebook Ads e 50% da verba para Google Ads. Isso vai depender de cada cenário, mas aqui é só um exemplo, tá? Então neste caso aqui, na prática, eu tenho R$1.000 para investir na minha campanha de eventos, né, no Facebook Ads, que é a campanha que a gente está criando aqui na prática. Desses R$1.000, eu faço a divisão entre aula 1, aula 2, aula 3 e todas as aulas disponíveis, tá? Eu tenho essa distribuição aqui nessa outra aba, que é campanhas Facebook. Então, eu tenho aqui, ó, aula 1, aula 2, aula 3 e todas as aulas. E eu distribuí da seguinte forma, 40% da minha verba de Facebook Ads, que é R$1.000 nesse caso aqui, foi alocada para a aula 1. Porque o meu principal objetivo é levar as pessoas para a aula 1. A aula 1 é que causa aquela explosão na mente da pessoa e faz com que ela queira assistir as próximas aulas, tá? Se ela não assistir nem a aula 1, dificilmente ela vai querer assistir a aula 2, a aula 3. Até porque ela vai sentir, poxa, nem assistir a aula 1, para que eu vou assistir a 2 ou a 3? Então, o meu principal foco é levar pessoas para a aula 1. Então, por isso que eu coloquei 40% da minha verba aqui da fase de eventos no Facebook Ads, para levar as pessoas para a aula 1. E neste exemplo aqui, este conjunto de anúncios levando para a aula 1 vai rodar durante 3 dias, tá? Ele começa no dia 9 e vai rodar até o dia 12, tá bom? Neste caso, eu tenho um orçamento total de R$400, 40% dos R$1.000, lembra?
e dividido por 3 ficou R$ 133 por dia. Então é este valor aqui que eu vou colocar lá na minha campanha. Isso facilita muito porque não tem que ficar fazendo a conta de cabeça. Então por isso que eu gosto de utilizar planilhas, e essa planilha aqui é muito eficiente para mim e para os meus mentorados, para que eles saibam exatamente quanto investir por dia e, como eu falei, não investir nem mais que deveria, nem menos que deveria, tá bom? Então, tendo essa informação, a gente vai voltar lá para o nosso gerenciador de anúncios e definir o orçamento diário deste conjunto aqui, tá? Que neste caso é R$ 133, beleza? Depois que eu defini o orçamento, eu preciso definir a programação, quando que ele começa e quando que ele termina. Porque se eu posso configurar e tem uma hora exata que essa aula vai ser disponibilizada, e neste caso aqui é um lançamento com aulas gravadas, mas mesmo se for ao vivo, você já sabe o horário que a aula provavelmente vai terminar, você já pode deixar essa campanha programada. Então, sabendo a data de início e quando eu quero terminar de rodar o anúncio para essa aula, eu posso aqui configurar a minha programação. Então, eu vou definir aqui a data de início, e aí eu volto lá na minha planilha de novo, que eu tenho aqui a data de início, dia 9/8, às 9 da manhã. Então, venho aqui, vou colocar aqui 9/8, na segunda-feira, que é geralmente quando a gente libera o CPL1, certo? E vai ser liberado às 9 da manhã. Então, eu coloco este conjunto de anúncios para startar junto com a liberação do CPL1, junto com a liberação da aula 1, tá bom? Eu também posso definir aqui uma data de término, certo? Então, vou marcar aqui, definir uma data de término, vou voltar lá na minha planilha, e aqui eu quero veicular, né? Eu quero rodar esses anúncios até o dia 12/8, também às 9 da manhã. Então, volto aqui, data de término, dia 12, às 9 da manhã. Certo? Então, ele começa a rodar no dia 9, às 9 e termina no dia 12, também às 9. Então, encerramos aqui a configuração de orçamento e programação. Rolando aqui a página para baixo, a gente tem o próximo passo, que é configurar o nosso público, tá? Para quem que eu quero que esses anúncios apareçam. E aqui é muito importante que você esteja presente para o seguinte: prioritariamente, eu preciso que esses anúncios apareçam para quem se inscreveu no evento. Tá? Eu fiz todo o trabalho de captação, de trazer essas pessoas, então eu preciso que o anúncio apareça para essas pessoas. Então eu vou configurar aqui, certo? Lead, aqui ó, STL1, certo? Selecionei aqui o meu público, que é quem se cadastrou na semana do tráfego para lançamento, tá? Então eu vou anunciar para essas pessoas. Aí talvez você se pergunte: Rodrigo, eu vou anunciar só para quem se inscreveu? E aí tem um porém, tá? Isso vai depender da sua verba. Se você tem uma verba que te permite uma escala maior, você pode anunciar além dos seus inscritos, tá? Mas se você tem uma verba que não é muito grande, eu aconselho você focar 100% em quem se inscreveu no evento. Deixa eu te dar um exemplo prático, tá? No nosso caso aqui, a gente tem R$ 1.000 para investir no Facebook Ads durante o evento. Neste cenário, eu foco exclusivamente em anunciar para quem se inscreveu no evento. Porque se eu colocar muita gente aqui, anuncio para o público de engajamento dos últimos 90 dias, 180 dias, eu vou impactar uma galera que nem se inscreveu no evento e a galera que precisava ver, que é quem se inscreveu no evento, que às vezes não viu o e-mail, não viu o WhatsApp, não viu o Telegram, não vai receber o meu remarketing. Então, eu foco exclusivamente nessa galera. Agora, vamos supor que você tem uma verba maior, 50 mil, 80 mil, 100 mil reais de investimento. Você tem uma verba ali durante o evento para impactar mais pessoas do que se inscreveram. Não sei quantos leads você teve aí inscritos no seu evento, mas se você tem uma verba que dá para impactar quem se inscreveu e mais pessoas, aí sim, aí você expande e você pode fazer isso tanto adicionando aqui neste mesmo conjunto de anúncio ou colocando em um conjunto de anúncio separado, tá? Para você ter o controle, eu aconselho você colocar separado. Então você tem um conjunto de anúncios para anunciar para os leads, para os inscritos no evento, e um outro conjunto de anúncios que também leva para a aula 1, mas é um outro público. Aí pode ser um público de engajamento, um outro público que você quer impactar que não está inscrito no evento, mas que pode ter interesse pelo seu evento, né, pela aula 1. E aí eu aconselho você colocar separado. Neste exemplo aqui, com essa verba que a gente está pegando dos R$ 20.000, eu vou te aconselhar a anunciar especificamente para quem se inscreveu no evento. A pessoa já demonstrou interesse, já se cadastrou e você precisa impactar essas pessoas
para que elas assistam às aulas. Fechado? Então, voltando aqui para o nosso conjunto de anúncio, já configuramos aqui o nosso público, certo? Na sequência tem aqui localização, que eu não vou mexer. Nesse caso aqui eu quero anunciar para quem está no Brasil. Idade também não vou mexer, vou deixar em aberto, porque é um público de remarketing, eu quero impactar todo mundo que se inscreveu no evento, certo? Gênero também não preciso mexer e nem aqui em direcionamento detalhado, tá bom? Vou continuar aqui, rolando a página para baixo. Não vou mexer também em posicionamento, tá? Eu quero deixar posicionamento automático, eu aconselho que você deixe assim também. E na sequência eu tenho aqui otimização e veiculação. E aqui tem outro ponto muito importante. No meu caso, neste exemplo que eu estou te mostrando aqui, eu vou enviar a pessoa para o meu blog de lançamento, que é onde ficam todas as aulas, certo? Então, como é uma página, uma URL do meu site, um domínio verificado, eu vou mudar aqui na parte de otimização, onde está cliques no link, para visualizações da página de destino. Qual que é a diferença entre eles? Aqui no próprio Facebook Ads ele já explica e fica muito claro para a gente poder entender. Aqui em cliques no link ele diz o seguinte: veicularemos seus anúncios para as pessoas com maior probabilidade de clicar neles. Esta é a função quando eu escolho cliques no link para otimizar o meu conjunto de anúncios. Quando eu escolho a opção de visualizações da página de destino, ele já me diz o seguinte: veicularemos seus anúncios para as pessoas que têm mais probabilidade de clicar no link do anúncio e carregar o site ou a experiência instantânea. Como no meu caso aqui, eu quero que a pessoa espere a página carregar, eu quero que ela assista a aula 1, eu vou escolher a opção de visualizações da página de destino. Qual é o único cenário, tá, que eu não aconselho você utilizar esta função? Quando você está mandando a pessoa direto para o YouTube. Por quê? No YouTube não é uma página, não é o seu domínio, você não tem como saber se a pessoa esperou carregar ou não. O seu pixel não está lá no YouTube, certo? Então, se você for mandar a pessoa direto para o YouTube, você utiliza a opção cliques no link. No meu caso aqui, e se também for o seu caso de mandar a pessoa para o blog de lançamento, para uma página do seu site, onde tem lá o vídeo embedado, a sua aula embedada, eu vou aconselhar você a utilizar a opção visualizações da página de destino. Assim, o seu conjunto de anúncios vai ser otimizado para ser direcionado para pessoas que têm a maior probabilidade de clicar no seu anúncio e esperar a página carregar, tá bom? Então, tendo dito isso, eu vou clicar aqui em visualizações da página de destino e vamos selecionar esta opção. Tendo feito isso, encerramos aqui a configuração do nosso primeiro conjunto de anúncios, que é o conjunto levando para a aula 1, tá bom? O Facebook aparece essa recomendação aqui na lateral, pode ser que apareça para você também, avisando para eu aumentar a minha verba, né? Para R$ 1.666,67. Só que eu já sei, lá pela minha planilha, quanto que eu tenho para investir por dia. Então, desculpa aí, Facebook, mas não vai dar para aumentar a verba. Deixa eu fechar aqui. Encerramos aqui a configuração da aula 1, certo? Vamos agora clicar nesses 3 pontinhos e vamos duplicar o nosso conjunto de anúncio para nós criarmos o da aula 2. Agora vai ser mais rápido, que você já entendeu como funciona, eu vou fazer agora de forma mais objetiva, tá bom? Então, vou clicar aqui em duplicar rapidamente. Onde estava a aula 1, eu vou colocar aula 2, certo? Vou descer aqui a página e aqui na parte de orçamento, vou lá na minha planilha e o meu orçamento para a aula 2 é de R$ 150 por dia, certo? Então, volto lá, vou colocar, ao invés de 133, vou colocar 150. Aí talvez você se pergunte, como assim, Rodrigo? Você vai colocar mais verba na aula 2 do que na aula 1? E a resposta é não, tá? A minha verba aqui para a aula 2 é de R$ 300 e ela vai rodar por 2 dias, tá? Este conjunto de anúncios da aula 2 vai rodar por 2 dias. O da aula 1 vai rodar por 3 dias. Então, a minha verba aqui na aula 2 ela é menor do que da aula 1, a verba total, só que diária ela acaba sendo um pouco maior, porque é R$ 300 dividido para 2 dias. Então, por isso que é R$ 150 por dia, e este conjunto de anúncio vai ser programado para começar a rodar no dia 11/8 às 9 da manhã, até o dia 13/8 também às 9 da manhã, certo? Então, vou voltar lá. E onde está dia 9, eu vou colocar dia 11. E onde está dia 12, eu vou colocar dia 13, certo? Então, ele vai rodar aqui por 2 dias, exatamente como está aqui na minha planilha de distribuição do orçamento, tá bom? Então, fechado, coloquei aqui meu orçamento diário, certo? E a minha programação. Na sequência, agora, a gente precisa configurar o nosso público. Aqui na parte do público do meu conjunto da aula 2,
tem um ponto muito importante que é o seguinte. Na aula 1, lembra, eu quero impactar todo mundo que se inscreveu no meu evento, certo? Na minha aula 2, eu quero impactar todo mundo que assistiu a minha aula 1, ou que chegou na página da minha aula 1, certo? Então, vou mudar aqui o meu público, de onde está os leads do meu evento, para todo mundo que chegou na página da aula 1 do meu lançamento. Então, aqui na parte do público, eu vou colocar aqui, ó, aula 1, aqui, ó, STL1, certo? E vou remover os meus leads. Então, o que acontece? O meu conjunto de anúncios da aula 1 vai rodar para todos os meus leads. O meu conjunto de anúncios da aula 2 vai rodar para todo mundo que chegou na minha aula 1. O meu conjunto da aula 3 vai rodar para todo mundo que chegou na aula 2. E assim, eu vou fazendo uma espécie de funil, né? Procurando levar o máximo de pessoas para a aula 1, da aula 1 levar o máximo de pessoas para a aula 2, da aula 2 levar o máximo de pessoas para a minha aula 3. Então, eu vou traçando esse caminho para que eu consiga fazer as pessoas avançarem na jornada. Tá bom? Então, por isso que aqui no da minha aula 2, eu configuro o meu público para impactar todo mundo que chegou na minha aula 1. Neste caso aqui, eu criei um público personalizado de todo mundo que chegou na página da aula 1 no meu blog de lançamento, tá bom? E o restante eu não preciso mexer em mais nada. A parte da localização, idade, posicionamento. E aqui na parte de otimização, como eu dupliquei o conjunto de anúncios, ele pegou a mesma configuração do anterior, que é otimizar por visualizações da página de destino, tá bom? Então não preciso mexer em nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar este conjunto da aula 2 para eu configurar o da aula 3, tá bom? Então vou clicar aqui nos 3 pontinhos e duplicar rapidamente. Prontinho. Vou aqui em cima e vou mudar onde está a aula 2 para a aula 3, certo? Aqui na parte do orçamento, vou lá novamente na minha planilha e vejo que o meu orçamento aqui diário para minha aula 3 é de R$200. Este conjunto de anúncios aqui vai rodar só por um dia, que é na sexta-feira, certo? Porque no sábado e no domingo eu vou rodar o outro conjunto de anúncios, avisando que todas as aulas estão disponíveis somente até domingo às 23h59, tá bom? Então, meu orçamento aqui diário para este conjunto de anúncio é de R$200 por dia, tá? Então, volto aqui e vou colocar aqui, ó, R$200, certo? E eu preciso configurar aqui a minha programação. Volto lá, minha programação começa a rodar no dia 13 às 9 da manhã, até o dia 14 também às 9 da manhã. Então, eu volto aqui no meu conjunto de anúncio e vou colocar aqui dia 13 às 9 da manhã até o dia 14 também às 9 da manhã. E aqui é interessante o seguinte, quando eu coloco aqui para rodar do dia 13 até o dia 14, ele dá um erro aqui, certo? Ele fala aqui, ó, conjuntos de anúncios que têm um orçamento diário ou um limite máximo diário de gastos devem ser programados para ser veiculados por pelo menos 24 horas. Estenda a programação desse conjunto de anúncios. Por que ele dá esse erro aqui? Porque ele tem que rodar por pelo menos 24 horas. E como eu coloquei das 9 às 9 e é só um dia, ele dá esse erro. O que eu posso fazer? Vou colocar aqui até as 9h01 da manhã, certo? Aí ele já resolve. Certo? Eu tenho essa solução, ou eu poderia também definir um orçamento vitalício, né? Um orçamento aqui total, e aí eu coloco os R$200 e defino a programação que eu quiser, que ele não dá esse erro. Para facilitar aqui, só coloquei 9h01, colocar 1 minuto a mais de 24 horas, ele já funciona normalmente. Foi até legal dar esse erro para você poder ficar ciente que você precisa dessa diferença de pelo menos 1 minuto a mais aí de 24 horas para conseguir configurar o conjunto de anúncios. Tá bom? Tendo feito isso, né, eu defini aqui o meu orçamento, a minha programação, o meu conjunto da aula 3, e agora eu preciso definir o meu público, certo? Que agora vai ser aula 2. Aqui, ó. Aí deixa eu fechar aqui o da aula 1. Por que eu coloquei esse público aqui da aula 2? Porque eu quero anunciar para todo mundo que chegou na minha aula 2, certo? Avisando que a aula 3 está disponível. Então, chegou na página da aula 2, eu quero avisar para essa pessoa que a aula 3 está no ar, a aula 3 está disponível, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui o meu público visitante da minha aula 2, lá no meu blog de lançamento, visitou a página da aula 2, tá bom? Continuando aqui, não preciso mexer em mais nada, né? Nem posicionamento, nem otimização, porque já está tudo configurado, porque a gente duplicou este conjunto de anúncios. Agora a gente vai para o último conjunto de anúncios, certo? Que é o de todas as aulas estão disponíveis até domingo às 23h59, tá bom? Então eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou colocar aqui novamente, duplicar rapidamente. Vou lá em cima para poder renomear e vou colocar aqui todas as aulas, certo? Este aqui é o meu último conjunto de anúncio. Descendo aqui,
eu preciso agora definir um orçamento. Eu vou voltar lá na minha planilha e meu orçamento é de R$ 63,00 por dia, tá? R$ 63,00. Tá aqui. Prontinho. E ele vai rodar do dia 14 às 9h35 até o dia 15, né, que é no domingo, às 23h59. Então, vou configurar aqui. Dia 14, no sábado, aqui, às 9h35 até o dia 15, certo? Às 23h59. Então, tendo feito isso, já configurei aqui o meu orçamento e a minha programação. Eu preciso aqui novamente configurar o meu público. E aqui, tá? Preste muita atenção. Neste conjunto de anúncios aqui, de todas as aulas, eu vou voltar a anunciar para todos os meus leads, para todos os meus inscritos. Por quê? Se alguém não assistiu alguma das aulas, poder maratonar no fim de semana, certo? Então, eu vou anunciar aqui, ó, para lead STL1, certo? E vou remover aqui do aula 2. Então, o meu público, a minha segmentação deste conjunto de anúncios, são todos os meus leads do meu evento. Eu quero avisar para todo mundo que se inscreveu que todas as aulas estão disponíveis, mas que elas vão sair do ar no domingo às 23h59, certo? Então aqui eu anuncio para todos eles. Só recapitulando como que eu configurei aqui. Da aula 1, eu anuncio para todos os leads. Da aula 2, eu anuncio para todo mundo que chegou na aula 1. Na aula 3, eu anuncio para todo mundo que chegou na aula 2. E todas as aulas estão disponíveis, eu anuncio para todos os meus leads. Assim eu consigo fazer toda a jornada. Fechado? Avançando aqui, localização, idade, posicionamento e otimização já está configurado e eu não preciso mexer, tá bom? Então, agora o que falta? Criar os nossos anúncios, né? A gente foi por etapas, criamos a nossa campanha, criamos nossos conjuntos de anúncios, já configuramos e agora a gente vai para os nossos anúncios. Fechado? Vamos criar aqui o anúncio primeiro da aula 1, certo? Vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou clicar aqui na opção criar anúncio. Pronto, abriu aqui a configuração para a gente poder configurar o nosso anúncio. Tem aqui o nome do anúncio, que eu vou dar o nome para ele daqui a pouco, tá? Você vai entender o porquê, porque eu gosto de dar o nome em cima do nome da imagem ou do vídeo que eu estou utilizando. Para isso eu defino um número para cada um dos meus criativos, né? Seja em imagem, seja em vídeo, e eu identifico aqui pelo nome do anúncio, tá bom? Já vou fazer isso, né? Continuando aqui. Ele já selecionou automaticamente a minha página do Facebook e a minha conta do Instagram, certo? E descendo aqui, eu posso agora adicionar a minha mídia, tá? Que pode ser uma imagem ou um vídeo. Eu aconselho você ter os dois tipos, tá bom? Eu vou subir primeiro a imagem e depois o vídeo e a gente vai configurar aqui o nosso anúncio. Então eu vou clicar aqui em adicionar imagem. Aqui eu vou clicar aqui em cima onde está imagens da conta e vou colocar imagens da empresa. Certo? Eu já fiz o upload de todas as imagens e todos os vídeos que eu vou utilizar. Então, eu vou clicar aqui agora em pasta, tá? E eu consigo aqui ter a pasta onde estão todos os meus criativos, certo? Eu clico aqui na minha pasta e eu tenho aqui imagens e vídeos. Sempre gosto de organizar. Cada lançamento ele tem uma pasta. Dentro dessa pasta tem separado imagens e vídeos. Fica muito mais fácil para eu poder me encontrar na hora que eu estou configurando aqui a minha campanha. Então, eu vou clicar aqui em imagens, né? Vou selecionar primeiro a minha imagem, depois a gente vai para o vídeo, tá bom? Vou procurar aqui o da aula 1. Prontinho, achei aqui da aula 1, coloquei avançar. E aqui é a minha imagem do feed, tá? Lembrando que o Facebook Ads, ele pede aqui 3 formatos de imagem diferentes. O do feed, o dos stories e também Reels, né? E também o da coluna da direita, resultado de pesquisa e também que aparece nos artigos. Então, eu solicito aqui para o meu designer esses 3 tamanhos diferentes de imagem. É a mesma imagem, só que em tamanhos, né? Em formatos diferentes, tá bom? Então, selecionei aqui o do feed. Agora eu vou selecionar o dos stories. Já selecionei aqui dos stories, agora eu vou selecionar este aqui na horizontal, que é da coluna da direita. Prontinho, tenho aqui as minhas 3 imagens, você vê que ele preenche certinho, porque assim eu consigo utilizar de forma muito inteligente o posicionamento automático, certo? Eu dou uma imagem para cada posicionamento que o Facebook pode mostrar o meu anúncio. Fechado? Então, selecionei aqui os 3 tamanhos, vou clicar em avançar e depois em concluir. Prontinho. Agora a gente precisa colocar aqui o nosso texto, né? A copy do nosso anúncio. E eu gosto de fazer isso com antecedência. Já tem aqui no meu Notion a copy pronta. Eu vou só selecionar ela aqui, certo? Vou dar um Ctrl+C.
voltar lá no meu gerenciador de anúncios e vou dar um Ctrl V. Prontinho. Isso já facilita para não ter que digitar na hora, ficar pensando, já procuro com calma antes, ir lá no Notion, onde eu organizo todas as etapas do meu lançamento. Inclusive, se você quiser assistir uma aula onde eu falo sobre organização do tráfego do lançamento, vou pedir para nossa equipe colocar o link aqui embaixo para você poder assistir. Então tá aqui a copy do nosso anúncio. Depois eu tenho aqui o título, né, que eu vou colocar aula 1 no ar. Prontinho. Aqui na descrição eu vou colocar o título da aula, certo? Como dominar o tráfego de lançamento de 6 dígitos. E na sequência eu preciso colocar a URL do meu site, a URL do blog de lançamento. Vou abrir aqui a página da aula 1, que é esse daqui. Vou copiar aqui a minha URL, certo? Volto aqui para o meu gerenciador de anúncios, vou colar ela aqui. Pronto. Depois que eu faço isso, eu gosto sempre de testar. Então, vou clicar aqui em ver prévia da URL, para ver se está abrindo a página corretamente. Prontinho. Abriu aqui a página do blog do lançamento, certo? Da aula 1. Então, está tudo certo. Posso voltar lá para o meu conjunto de anúncios. Deixa eu fechar aqui. E terminar a configuração. Na parte aqui da chamada para ação, né, do botão, eu vou manter Saiba Mais, tá bom? E na sequência que eu não preciso mexer em mais nada, tá tudo configurado, o pixel, tudo certinho, tá bom? O que eu vou fazer? Dar um nome para esse anúncio, que eu pego aqui o nome da imagem, que é aqui, ó, imagem 42. Nosso editor, Daniel, vai até marcar aqui, IMG 42, tá? Eu faço essa organização lá na hora de planejar os criativos, então aqui fica fácil, eu dou o nome da imagem ao anúncio, eu consigo saber exatamente qual é o conteúdo daquela imagem. Então, o nome do meu anúncio vai ser IMG, certo? 42, né? IMG de imagem 42, que é o ID, né? O número de identificação da minha imagem. Fechado? Então, encerramos aqui a configuração do anúncio em imagem para a aula 1. Agora a gente vai duplicar esse anúncio aqui, certo? E vamos colocar o vídeo, certo? Que a gente colocou a imagem. Conforme eu falei, eu aconselho você ter os dois formatos, tá? Tanto imagem quanto o vídeo. Agora a gente vai vir aqui embaixo, não vou mudar o nome aqui ainda, ele já duplicou. Vou clicar aqui nessa lixeirinha de remover tudo. Vou clicar aqui novamente em adicionar mídia e agora vai ser adicionar vídeo, tá? Aqui em vídeos, eu vou clicar aqui em vídeos da conta, certo? E vou selecionar vídeos da empresa. Eu já tenho aqui a minha pasta, certo? Que eu já subi os vídeos. Vou clicar aqui e agora eu vou clicar na pasta vídeos. Agora eu vou procurar aqui o meu vídeo da aula 1, certo? É isso aqui, ó. Aula 1 no ar. Colocar em avançar. Este é o meu vídeo no formato do feed. Semelhante ao que eu falei lá sobre as imagens, de ter uma imagem para cada posicionamento, aqui também a gente precisa fazer a mesma coisa com os vídeos. Então eu tenho um vídeo para o feed, o vídeo para os stories e esse vídeo na horizontal que aparece em outros posicionamentos, como eu já falei, coluna da direita, artigos e outros posicionamentos do Facebook Ads, tá bom? Então agora eu vou selecionar aqui o meu vídeo dos stories, fazer o mesmo caminho aqui. Prontinho, escolhi aqui o vídeo que vai aparecer nos stories e agora vou escolher aqui o da coluna da direita e os outros posicionamentos. Pronto, já selecionei aqui os meus 3 formatos de vídeos diferentes, certo? Vou clicar aqui em concluir. Pronto, já estão todos aqui. E agora eu só preciso dar um nome para o meu anúncio. E adivinha qual vai ser o nome? Aqui, ó, Vídeo 18, certo? VD, né, das siglas, Vídeo 18. Prontinho, já configurei aqui os meus anúncios da aula 1. Neste caso aqui, como exemplo, eu estou configurando 2 anúncios. Eu aconselho, tá, que sempre que possível, utilize pelo menos 3 anúncios em cada conjunto. Aqui, a título de exemplo, eu coloquei uma imagem e um vídeo só para te mostrar, tá? Mas eu aconselho você ter pelo menos 3, aí podem ser 2 imagens e um vídeo, ou 2 vídeos e uma imagem, fica a seu critério. Mas é sempre bom você ter pelo menos 3 anúncios dentro de um conjunto de anúncios. Então, continuando aqui, a gente vai para o conjunto da aula 2, beleza? Vou clicar aqui na minha aula 2, vou clicar agora aqui nos 3 pontinhos, certo? E criar anúncio. Vou executar agora o mesmo processo, tá? De forma até mais rápida para a gente poder ganhar tempo. Então tá aqui, vou selecionar agora a minha imagem. Prontinho, coloquei os 3 formatos de imagem aqui, correto? Clicar em avançar, concluir. Vou pegar a minha copy lá do meu Notion, que eu já fiz aqui da aula 2, dar um Ctrl C.
Volto lá ao gerenciador de anúncios, vou dar um Ctrl V aqui em texto principal. Aqui no título eu vou colocar já assistiu a aula 2. Na descrição eu vou colocar o título da aula 2, é o plano de voo do seu lançamento. E agora na sequência eu preciso colocar a URL, né, da minha aula 2. Está aqui no meu blog de lançamento, aqui é a aula 2. Vou copiar aqui a URL, volto lá no meu anúncio, vou colar aqui. Prontinho, na parte do botão aqui eu não vou mudar, vou deixar saiba mais, o restante também não vou mudar mais nada, certo? Agora eu só preciso dar um nome para o anúncio que vai ser IMG43, certo? Então vou colocar aqui IMG43. Vou duplicar para a gente colocar o nosso anúncio em vídeo. Prontinho. Vou limpar aqui e colocar o vídeo agora. Tá semelhante ao que a gente fez agora há pouco. Prontinho, novamente subi os 3 vídeos, os 3 formatos diferentes, vou clicar aqui em concluir. Pronto, todo o restante é igual, né? Eu mantenho o mesmo texto, o mesmo título, a mesma descrição, a mesma URL, o restante tudo é igual, eu só mudei que ao invés de ser uma imagem, é um vídeo neste outro anúncio aqui, certo? Só preciso agora dar um nome para ele, que vai ser VD21, né? Meu vídeo 21, certo? Então vai ser aqui VD21, prontinho. Agora a gente vai fazer o mesmo processo para a aula 3. Eu vou fazer mais rápido agora, tá? A gente já está chegando na parte final aqui, só para você entender como que eu configuro todos os conjuntos de anúncios, beleza? Então vamos lá. Vou clicar aqui em criar anúncio e agora eu vou executar o mesmo processo de subir a imagem, definir o texto, o título, a descrição e a URL. Prontinho, ó. Dei o nome aqui para o meu anúncio, coloquei as imagens, coloquei o texto, o título, a descrição e a URL, certo? E o restante aqui, o botão, tudo é igual. Agora eu vou só duplicar ele e colocar o vídeo aqui também para a minha aula 3. Prontinho, terminei de configurar aqui o meu anúncio em vídeo para a aula 3. E agora, por último, o que falta é eu configurar o meu conjunto de anúncio, que eu aviso que todas as aulas estão disponíveis, mas vão sair do ar no domingo às 23h59, tá? Vamos configurar só esse e a gente já consegue chegar na reta final aqui da nossa aula. Vou clicar aqui no conjunto de anúncios todas as aulas então e vou selecionar aqui os 3 pontinhos e criar anúncio. Vou executar o mesmo processo, então o Daniel, nosso editor, vai dar uma acelerada aqui para a gente poder chegar na reta final. Aqui um ponto muito importante. Quando eu falo que todas as aulas estão disponíveis, nestes anúncios aqui eu direciono para a URL da minha aula 1, tá? Porque a pessoa vai para a aula 1 e ela pode escolher qual aula ela quer assistir. Fica mais fácil para ela poder escolher, tá bom? Então, aqui na URL do site, eu vou colocar a URL da minha aula 1, tá bom? Prontinho, terminei aqui de configurar todos os nossos anúncios, né? Tanto anúncios em imagens, quanto em vídeo, da aula 1, 2, aula 3 e também de todas as aulas disponíveis, tá bom? Então, se eu fechar aqui, ó, você consegue verificar tudo que eu criei. Tem aqui a nossa campanha. Quando eu abro essa campanha, eu tenho aqui os nossos conjuntos de anúncios, que eu tenho aqui aula 1, aula 2, aula 3 e todas as aulas disponíveis. Tenho o orçamento para cada um deles, certo? E quando eu abro, eu tenho os meus anúncios. Fechado? Então, tendo configurado tudo isso, agora eu vou clicar aqui em conferir e publicar. Aqui eu posso confirmar, né? Que eu tenho aqui uma campanha, 4 conjuntos de anúncios, certo? E 8 anúncios, que nesse caso eu tenho 2 anúncios para cada conjunto. Tudo certinho. Agora eu vou confirmar aqui clicando em publicar.
está publicando aqui, carrega essa barrinha. Prontinho, acabamos aqui de publicar nossa campanha, ele aparece aqui como programado. Se eu abrir aqui a campanha e o conjunto de anúncios, se eu abrir um deles aqui, você vai ver que o anúncio ele aparece em análise. Vai passar por esse processo de análise, sendo aprovado, vai ficar programado, porque eu coloquei para uma data futura. Eu me antecipei, criei a campanha antes, já deixei programado, e aí assim que for aprovado já vai ficar tudo certo. Tá bom? Eu espero que você tenha aproveitado o máximo dessa aula, que você aplique aí nas suas campanhas, vai mudar o jogo quando você tem toda essa organização, sabe exatamente quanto você precisa investir por dia, coloca ali os seus anúncios tanto em imagem quanto em vídeo, para cada uma das aulas, já tem a programação, quando que ele deve começar, quando que ele deve terminar. Isso com certeza vai mudar o jogo aí do seu tráfego, principalmente para você que quer fazer 6 dígitos. Organização é fundamental e eu espero que você implemente isso aí nas suas campanhas. Fechado? Se tiver alguma dúvida, não esquece, deixe seu comentário aqui abaixo e eu vou te responder. Fechado? Um abraço e a gente se vê na próxima aula. Até lá!